Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e nós vamos fazer resoluções de exercício. Vem comigo! O assunto de hoje é corrente elétrica. Bem, corrente elétrica, nós temos três grandezas envolvidas nela. A voltagem ou tensão, que vai ser uma pilha, uma bateria, a corrente elétrica da tomada, algum dispositivo que coloque corrente no circuito. Temos um fio, que vai andar a intensidade de corrente, tá? Que é em ampere, e a resistência elétrica, que vai ser alguma coisa que vai dificultar a passagem da intensidade de corrente. Essa resistência elétrica pode ser uma lâmpada, um fio menor, uma resistência de chuveiro, algo nesse tipo, dessa maneira. Tá? Esse é o circuito, essa é um macetezinho da fórmula. Então, daqui a gente consegue tirar que voltagem é igual a resistência vezes intensidade. A gente pode tirar que resistência é igual a voltagem dividido por intensidade, e intensidade é igual a voltagem sobre resistência. Se a gente quer saber isto, esses dois ficam divididos. Se a gente quer saber isto, esses dois ficam multiplicando. Se a gente quer saber isto, esses dois ficam divididos. Então, a gente pode... Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui nessa tela. Beleza? Vamos para o primeiro exercício, então. A resistência elétrica de um corpo de uma certa pessoa é de 10 ohms. E se a pessoa está descalça sobre uma superfície condutora, cuidadamente encostada a mão num fio desencapado, com potencial elétrico de 120 volts. Em relação à superfície e à função disso, levará um choque. A intensidade de corrente que atravessará seu corpo é... Vamos tirar o que a gente temos aqui. A gente tem essa informação, 10 ohms. A gente tem o potencial elétrico. E temos a pergunta que é a intensidade de corrente. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, na verdade, isto aqui. Intensidade de corrente. Então, a resistência é 10 ohms. O potencial elétrico ou a voltagem de 120 volts. E quer saber a intensidade de corrente. Intensidade de corrente é voltagem dividido por resistência. Intensidade vai ser 120 dividido por 10. A intensidade vai ser, cortando esses dois zeros, 12 amperes. Então, alternativa letra A. Próximo exercício. Um chuveiro elétrico submetido a uma DDP de 220 volts está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 10 amperes. Qual é a resistência elétrica? Vamos tirar o que a gente tem de dados. Temos a DDP, temos a intensidade de corrente e quer saber a resistência. Então vamos aqui, ó. DDP é voltagem. 220 volts. Intensidade de corrente 10 amperes. E quer saber a resistência. Então vamos lá. Se quer saber a resistência, é voltagem por intensidade. Resistência é voltagem por intensidade. A resistência vai ser 220 dividido por 10. Simplifica esses zeros aqui. A resistência vai ser de 22 ohms. Letra C. Então vamos lá. A gente tem um fio de área 1
E vamos ter um segundo fio de comprimento, de mesmo comprimento, só que área 2 vezes maior. A área desse fio agora, quando ele fala a área desse fio, é o espaço onde tem o tamanho, a grossurinha do fio. Então esse fio aqui tem área 2 vezes maior. O que acontece com a intensidade de corrente? Resistividade por o comprimento do fio pela área de secção dele. Este resistividade, nós estamos falando aqui do cobre. O cobre tem 1,72 vezes 10 na menos 8. Isso aqui não é importante para fazer o cálculo, porque os dois fios são os mesmos. Então esse dado aqui não vai influenciar no nosso cálculo, porque é o mesmo fio. Então nós vamos ficar só com resistência, o comprimento pela largura. Do primeiro fio, o primeiro fiozinho, o 1 aqui, eu vou colocar como 1, ele tem, vamos dizer, o comprimento é 1 metro e a área de secção 1. Então o R1 vai ser 1, a resistência vai ser de 1. Tá? Para o R2, o L é o mesmo e o A vai dobrar. Então olha só, o comprimento continua sendo 1 e agora a área dobrou para 2. Então a resistência vai ser 0,5. Nós temos a fórmula onde a resistência é voltagem dividido por tempo. Por tempo não, por intensidade. Então ele quer saber a intensidade. Então a intensidade vai ser V por R. A intensidade vai ser, a voltagem é a mesma. Então eu vou botar 1. Ele não diz a voltagem, botei de voltagem 1. A resistência do primeiro, 1. Então, a intensidade que passa ali é de 1 ampere. Se eu vir aqui e fizer o mesmo cálculo com voltagem 1 e a intensidade, a resistência agora for pela metade, o que vai acontecer com essa intensidade? Vai ser 2. O que aconteceu com isso aqui? Ela duplicou. Beleza? Vamos pro próximo. Uma tensão de 12 volts aplicada a uma resistência de 3 ohms produzirá uma corrente de... Então vamos lá. Nós temos voltagem 12, temos intensidade de corrente 3 amperes e quer saber a resistência. Resistência é voltagem dividida por intensidade. Resistência vai ser voltagem por intensidade. Resistência vai ser 12 dividido por 3. Resistência vai ser igual a 4 amperes. Alternativa C. Um resistor está fluindo uma corrente de 40 amperes. Qual é a voltagem de alimentação desse resistor a 60 volts? Qual é a resistência? Então vamos lá. Amperes é intensidade. Então, intensidade 40 amperes. 60 é volts. 60 volts. E quer saber a resistência. Resistência é V por I. Resistência vai ser 60 dividido por 40. Vamos simplificar esses zeros. Beleza? Ficou 6 por 4. Vamos fazer uma simplificação aqui, dividindo em cima e embaixo por 2. Isso vai ficar 3 sobre 2, que vai ser essa divisão, 1,5 ohms. Qual é a tensão elétrica necessária para produzir uma corrente elétrica de 6 amperes num resistor de 70 ohms? Então, vamos lá. Nós temos a corrente elétrica, né? Resistência
intensidade. Vamos tirar nossos dados. 66 ohms, é intensidade de corrente. 70 ohms é a nossa resistência. A gente quer saber isso aqui. Se a gente quer saber voltagem, é resistência vezes intensidade. Voltagem é resistência vezes intensidade. Voltagem vai ser 70 vezes 6. 420 volts. Porque 7 vezes 6, 42. Bota um zerinho mais do lado, tudo tranquilo. Um chuveiro tem resistência de 15 ohms. Qual é a corrente que percorre quando ligado a uma tensão de 240 volts? Então vamos lá. Volts, resistência e intensidade. 240 volts. Resistência é de 15 ohms. Quer saber a intensidade? Se eu quero saber a intensidade, é o V sobre R. É V sobre R. 240 dividido por 15. 16 amperes. Valeu, turminha. Terminou. Até a próxima. Obrigado. Espero que tenha ajudado vocês.